Bom, pessoal, aula gravando agora, gravando nossa aula. A gente hoje vai falar um pouquinho, fazer uma introdução para vocês. Não, Vitória, tem que ser câmera. Eu vou fazer um comunicado e vou reclamar lá para os pais de vocês. Vocês não estão seguindo as regras da nossa aula online, hein? Complicado assim. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o renascimento, né? Na verdade, a aula que está disponível hoje para vocês já está disponível desde 7h30 da manhã. Vocês não assistiram, é lógico, porque vocês estão ocupados com outras aulas online, mas a nossa videoaula já está disponível. É muito importante que vocês procurem assistir hoje essa videoaula para que amanhã a gente já possa discutir. Esse é um assunto muito legal, é um assunto muito interessante e muito visual. Por isso que eu preparei muitas imagens para mostrar para vocês, tanto quando vocês forem assistir a videoaula, como quando a gente for ter a nossa aula online, também vou trazer sempre imagens para vocês, porque é um assunto que é impossível de se trabalhar sem abordar essas imagens, justamente o renascimento. Bom, antes, só para fazer uma introdução, já que eu não vou falar, não vou ler o livro hoje para vocês, porque eu já fui lendo devagar e comentando na videoaula, eu trouxe um vídeo para vocês sobre o renascimento e um vídeo bem divertido. Eu vou espelhar minha tela e vocês vão ter acesso. Todo mundo tá vendo minha tela? Sim, eu tô. Beleza, então. Vamos lá, galera. Eu quero a participação de vocês, hein? Não quero ficar falando sozinho, não. Fala galera, com vocês a Mara Moira, professora de literatura. Tá na hora de mais um Quero que Desenhe. Hoje vamos falar sobre um dos assuntos queridinhos da prova de Ciências Humanas do Enem, o renascentismo ou renascimento. Este período da Idade Moderna foi marcante por conta das intensas transformações sociais, econômicas, políticas e culturais. Mas, antes da gente desvendar o que foi essa grande onda, dá uma conferida para ver se você já está inscrito no nosso canal, vai? Ficar ligado nos vídeos que colocamos aqui é mais uma fonte de estudos lindona para você. Ainda dá também para ativar as notificações do canal clicando no sininho para não perder nenhuma novidade que rola por aqui. E, como a gente faz questão de garantir que seu aprendizado seja o melhor possível, não esqueça de baixar o mapa mental completo sobre essa matéria no link da descrição abaixo. Tá bom ou quer mais? Eu não sei vocês, mas a gente aqui no Descomplica sempre quer mais. Por isso vai rolar um cupom para assinar um dos nossos planos com desconto no final do vídeo. Essa é a sua chance de estudar online com qualidade pagando por um preço justo. Recados dados? Então, bora começar? Como estávamos dizendo, o renascentismo foi um movimento que surgiu no início da Idade Moderna e que teve uma força enorme, principalmente na Itália. Estamos repetindo isso porque é muito importante você lembrar essa informação na hora da prova, beleza? Seguinte, naquela altura do campeonato, o sistema feudal não funcionava mais como antes e entrou em crise. As pessoas daquela época não queriam mais viver confinadas nos pequenos espaços que eram os feudos e decidiram reinventar seu estilo de vida. Para isso, a galera da Europa Ocidental se apropriou dos conceitos racionais e humanistas, típicos do classicismo da Grécia e da Roma Antiga. Essas ideias mudaram o foco das ações sociais. Antes, a vida das pessoas era pautada nas normas da Igreja Católica. Com o renascentismo, isso mudou. As vontades do homem passam a ser prioridade nas escolhas que os indivíduos fazem para si mesmos. Mas olha só, não que a religião perdeu total importância, não. Pelo contrário, só não era mais o eixo que norteava as ações daquele momento. Nesse contexto todo, o renascimento pode ser reconhecido por 7 características: o antropocentrismo, o hedonismo, o racionalismo, o naturalismo, o classicismo, como falamos aí em cima, e o individualismo e o otimismo. Vamos começar pelas duas principais delas, o antropocentrismo e o hedonismo.
Só pelo nome talvez você já tenha sacado a ideia. O antropocentrismo é um conceito que vem da junção de duas palavras gregas. Anthropos, homem, mais kentron, centro, representa a ideia de que o homem é o protagonista da sua própria história. Se antes a vida era governada por Deus, como já mandava o teocentrismo, no Renascimento o ser humano passa a estar no centro do mundo. Justamente por isso, o hedonismo também é uma das características mais importantes deste período. Como o homem se coloca em primeiro lugar antes de qualquer coisa, isso inclui também suas próprias vontades. Aqui, os prazeres materiais e sensoriais são colocados como prioridade. Deveríamos focar na vida terrena ao invés de nos privarmos de alegrias mundanas para alcançarmos o paraíso depois de morrermos. Totalmente o contrário do que acontecia na Idade Média, lembra? Além disso, quando você vir que uma questão fala sobre o renascentismo, lembre logo dos conceitos do racionalismo. Pela primeira vez até então, o homem é o centro de todas as atenções. Consequentemente, o racionalismo põe em pauta a razão humana como principal assunto a ser explorado pelas ciências e pelas artes. Os intelectuais observavam e faziam vários experimentos para descobrir o maior número de informações possíveis sobre esse universo inédito que era o ser humano. Inclusive, a relação entre o homem e seu meio também é bastante abordada pelo naturalismo. Os cientistas do renascentismo passaram a questionar se tudo que havia na natureza realmente havia sido criada pela ação divina. Por isso, vários estudos científicos foram desenvolvidos neste período para descobrir como os ecossistemas funcionavam para valer. E deu certo, tá? Essa leva de estudos e experimentos trouxe um sentimento de otimismo para os europeus. Afinal, olha quanta coisa o homem estava conseguindo descobrir por conta da sua própria capacidade. Do jeito que as coisas estavam evoluindo, as pessoas daquela época começaram a acreditar no progresso social. Mas claro, como o ser humano era capaz de qualquer coisa, as pessoas tornaram-se mais individualistas também. Por fim, vale a pena falarmos sobre o movimento artístico que rolou durante o Renascimento. Dessa época só surgiu o escritor, pintor e escultor supimpa. Estamos falando de gente profissa de verdade, tá? Leonardo da Vinci, Michelangelo, Botticelli, Giotto foram só alguns dos artistas renascentistas que podemos destacar para a sua prova. E entre os escritores, Dante e Camões são os grandes exemplos. Essa galera que brilha no talento pode ser dividida em três momentos: o Trecento, o Quattrocento e o Cinquecento. Em geral, todos esses períodos têm características parecidas, como a prática do mecenato. Mas o que é isso? Simples, o mecenato era a prática de nobres mercadores de incentivar a cena artística das principais cidades italianas durante o renascentismo. Mas, já no Cinquecento, as grandes navegações afetaram a economia italiana, tanto é que o Renascimento se espalhou para vários outros países da Europa, como Espanha, Inglaterra, Holanda e Portugal. Ufa, história pra caramba, né? Como sabemos que é muita informação para absorver de uma vez só, preparamos um link que está aqui na descrição do vídeo para você baixar essa lindeza de mapa mental completo em alta resolução. Assim, dá para revisar essa matéria sempre que você quiser. Se você tiver curtido esse vídeo, não esquece de fortalecer o nosso canal com o seu like e comentário. A gente se amarra em saber o que vocês estão achando dos episódios do Quer Que Desenhe. E não esquece que tem cupom de desconto para se tornar estudante Descomplica por um preço amigão, hein? É isso, pessoal. Esperamos você no próximo episódio. Valeu! E aí, pessoal, gostaram do vídeo? Curti. Eu já tinha assistido. Já, né? Tem uma galera que Também já. acompanha já o Descomplica, né? O Descomplica é um site, né? Preparatório, assim, para o Enem, de estudos, que traz uma visão muito, né, bem simplificada mesmo, assim, dos assuntos e torna muito dinâmico, assim, até divertido estudar. E aí a gente viu que a professora trouxe também uma didática muito boa, né? Ah, vocês compraram o pacote? Poxa, bacana, cara, que legal. Traz uma dinâmica muito boa e fica fácil da gente compreender, né? Então eu trouxe esse videozinho curto só mesmo para a gente fazer hoje a introdução do Renascimento e amanhã a gente vai aprofundar. Por isso é muito importante vocês assistirem a minha aula que eu gravei, a minha videoaula, assistirem hoje para amanhã cedo, né, na nossa primeira hora de aula, 7h35, a gente já está todo mundo com a leitura ok
né? Você vai ler também, não só assistir a aula, você vai ler, vai anotar as dúvidas que você tiver, e aí a gente vai poder discutir amanhã sobre esse assunto, que é um assunto muito importante, é um assunto muito interessante. Ele é trabalhado também nas artes, né? Na disciplina artes, com o tio Anderson também. Se não trabalharam ainda, vão trabalhar. E ele é muito bacana. Então, hoje vamos falar um pouquinho sobre o início do Renascimento, né? O que foi o Renascimento? Bom, primeiro falando sobre a nomenclatura Renascimento, significa renascer, né? Nascer novamente algo. E aí eu pergunto a vocês, o que estava, entre aspas, nascendo de novo naquele momento do século XIV, XV e XVI? Hein, pessoal? O Renascimento não tinha uma certa ligação com o classicismo? Sim, mas primeiro me responda, o que estava nascendo de novo nesse renascimento? É isso que eu tô falando, eu não tenho certeza. Não, é uma palavrinha curta ou algumas palavras só. A ciência, a liberdade, Ciência, liberdade, sim. os avanços Quê? culturais e tal. Oi? Os avanços científicos, as coisas. Os avanços científicos, a cultura, a ciência, a literatura, a cultura clássica que a Nalanda e o Anderson Wesley falaram, estavam renascendo. Então, logo de cara, a gente identifica um pensamento muito preconceituoso com a Idade Média, né? A Idade Média vai ser vista pelos intelectuais, pelos artistas daquele momento, de uma forma pejorativa, de uma forma negativa. Não é à toa que ela vai receber o nome que é chamada até hoje por muitos de Idade das Trevas. A Idade Média foi a Idade das Trevas. É um pensamento equivocado, e eu vou explicar o porquê. Mas esse termo trevas diz respeito a algo negativo, porque foi um período de controle social e ideológico da Igreja Católica, que acabou, vamos dizer assim, causando um período de pouco desenvolvimento científico. De certa forma, a religião atrapalhava, e podemos dizer que atrapalha até hoje a ciência. Em que sentido? Né? Não vão jogar pedra em mim ainda. Né? Em que sentido que a religião atrapalha a ciência? A religião tem princípios éticos. Como assim? Durante muito tempo a Igreja Católica proibiu a transfusão de sangue, a Igreja Católica proibia o estudo de corpos humanos, né, pessoas que já faleceram, e aí não se podia mexer no corpo, abrir, né, o corpo para estudar os órgãos, porque a Igreja, como eu falei, tem princípios éticos, religiosos. Né? O corpo é algo sagrado, o corpo é algo criado por Deus, não pode ser violado, a morte não pode ser violada. Então, todos esses preceitos religiosos, de certa forma, eles atrasam e atrasaram a ciência, que precisa estudar, precisa abordar. Vocês imaginam como era hoje em dia, até que existem protótipos já de corpo humano, todo de boneco, de plástico, que reproduz totalmente o corpo humano, de verdade, para as faculdades de medicina. Agora imagina como é estudar medicina sem ter acesso a um cadáver. Tem alguém que quer fazer medicina aí? Na turma? Se pronuncie. Mariana, não sei se ela tá aqui. Mariana não está na aula hoje. Só Mariana quer fazer medicina? Ninguém mais? Hein, Nalanda? Vitória. Anderson Não Wesley. quero fazer medicina, não. Não? Caramba, difícil, né? Porque geralmente medicina é o primeiro curso, assim, de muita gente, né? A primeira opção de curso. Mas tudo bem, legal, né? Mas mesmo que você não queira fazer, tenta imaginar, tenta imaginar como é você estudar medicina sem ter acesso a um corpo. Fica fácil?
Ou fica mais difícil? Mais difícil. Com certeza. Porque a ciência ela precisa da prática. Então podemos dizer que alguns aspectos religiosos acabam retardando o avanço científico e dificulta ainda mais que a ciência possa se desenvolver. Isso aconteceu durante a Idade Média. Apesar de ter sido um período onde houve muito crescimento cultural, sim, onde houve desenvolvimento das artes, né, mas sempre uma arte muito clerical, muito religiosa, né? Em todos os aspectos que você for procurar da arte, tudo na Idade Média era voltado para a religião. Por exemplo, o canto, a música era uma música religiosa, né? Surgiu o canto gregoriano, por exemplo. As pinturas retratavam, na maioria das vezes, figuras religiosas, Jesus, Maria, os santos. A escultura também era voltada mais para figuras religiosas. Até mesmo a arquitetura, é uma coisa assim que muitas vezes a gente acha que não sofre influência. Ah, é só a estrutura do prédio e tal. Não, até a arquitetura sofria influência religiosa. Né? Por exemplo, as catedrais góticas da Idade Média, elas eram pontudas, né? Muito pontudas, porque apontavam para o céu, né? Apontando para o céu, a moradia de Deus. Então, assim, todos os aspectos culturais, artísticos da Idade Média eram voltadas para a religião, para Deus. É por isso que naquele momento se vivia o teocentrismo, né, que a professora explicou no vídeo. Teo, Deus, centrismo, né, no centro. Tudo girava em torno de Deus. Porém, com o final da Idade Média, algumas mudanças foram ocorrendo, inclusive mudanças no pensamento, na forma de pensar, mudanças ideológicas, fazendo com que aos poucos, é lógico que não foi uma coisa assim imediata, né? Foi uma mudança gradual, mas foi fazendo com que a mentalidade mudasse e o foco saísse da figura divina e fosse para a figura humana. E aí que entra o antropocentrismo. Antropo, homem, centrismo no centro. O homem passou a ser o protagonista dessa produção cultural, dessa produção artística. O homem comum, não só mais os grandes reis, príncipes, os papas, mas as pessoas comuns passaram a também ser foco dessa produção cultural e artística. Alguma dúvida até aí do que a gente está falando, pessoal? Quero ouvir vocês. Quem é que está com a câmera ligada aí? Hein? Ninguém, né? Pois é. Beleza. Sabe que eu vou chamar atenção lá no grupo dos pais de vocês, né? Vamos lá, alguma dúvida até agora? Algum comentário? Vamos lá, pessoal. Quero participação também. Será que quando o Carlinho não tá, todo mundo fica calado, é? É. Vamos lá, Luísa, Nalanda, Clara. Ninguém? Ah, sei lá, eu só acho interessante a maneira como a sociedade conseguiu evoluir, assim, sabe? Mas eu acho também interessante, muito idiota, o modo como ainda tem muita gente que usa do pensamento arcaico, sabe? Daquela época da Idade Média. Tem gente que não concorda com muita coisa. Por exemplo, tu falou da questão da igreja há algum tempo não aprovar o uso de corpos, assim, tipo, das pessoas que morriam e tudo mais, para fazer estudos e tudo mais. Eu acho muito idiota isso, não sei, não tem sentido para mim. É isso. É, com certeza, muitos pensamentos medievais ainda estão muito presentes na nossa sociedade, né? Inclusive nos últimos anos, a gente tem visto assim realmente um retorno de ideias muito retrógradas, ideias muito arcaicas, inclusive, por exemplo, a desvalorização da ciência, né? A gente tem visto nesse período da pandemia muita gente desvalorizando a ciência, desacreditando os cientistas e passando a acreditar mais em superstições,
em misticismo do que de fato no conhecimento científico, né? É uma coisa meio estranha assim, mas podemos dizer que mesmo no século XXI ainda há muita gente com pensamento bastante retrógrado, um pensamento muito atrasado. E esse homem do Renascimento, ele vai ser um homem que vai justamente condenar aquele pensamento medieval e vai começar a se empolgar com o pensamento moderno, que vai ser o pensamento científico, um pensamento racional. E uma das características principais do Renascimento é o racionalismo. Eu até expliquei na minha videoaula, que vocês vão assistir hoje, que o racionalismo ele era a explicação racional para os acontecimentos. Ah, por que aconteceu aquilo? Por que aconteceu aquele fenômeno que matou, sei lá, 200, 300 mil pessoas? Durante a Idade Média, a resposta para esse fenômeno era uma resposta teocêntrica. Não, aquilo ali aconteceu porque Deus quis, porque Deus estava punindo as pessoas, porque as pessoas eram pessoas pecadoras. Já com o Renascimento, ganha força o racionalismo, o pensamento racional, o pensamento que usa a razão, que não usa o misticismo, a religiosidade, mas que usa a razão para explicar. Não, por que aconteceu aquele fenômeno? O que levou? Foi uma causa natural? O que leva ao terremoto? O que leva a aquela tragédia? Então, vai ser uma explicação buscando teorias racionais, teorias científicas. E aí vocês conseguem perceber também que há uma clara inspiração na cultura greco-romana. Né? A Nalanda comentou logo no começo da nossa aula. E aí, Nalanda, fala pra gente um pouquinho aí que aspectos da cultura greco-romana ressurgem no renascimento cultural. Vamos lá, libera esse microfone aí, Nalanda. Comenta com a gente. Alô? O quê? Hein, Nalanda? O quê? O que, o que? Eu fiz uma pergunta. Mas eu não entendi. Você pode repetir, por favor? É Posso para sim. explicar como a cultura grega romana influenciou no Renascimento, é isso? Quais aspectos, assim, tu percebe analisando as obras e tal? A filosofia, o racionalismo, deixa eu ver aqui, era a valorização do pensamento, a volta bem forte da política, principalmente. Isso, Mas de uma nova forma de fazer política. isso, muito bem, legal. E nas obras visuais, assim, tipo num quadro, numa escultura, o que tu percebe, assim, de retorno de classicismo aí? Tem um quadro que marcou o início do classicismo, que foi, parece que era o Pacto dos Horácios, alguma coisa assim. Se alguém souber, me corrige, por favor. Mas é a valorização do homem na pintura. Tanto que vai ter um escultor que vai pintar o Davi, parece. Michelangelo, né? Isso. Isso, muito bem. Nalanda falou e a Luísa completou aqui no comentário, a valorização do corpo humano é uma característica greco-romana, né? Porque já na antiguidade havia muitas obras que retratavam o corpo do homem no sentido o ser humano, né? As formas e muitos artistas renascentistas vão se inspirar, inclusive no traço, né? O Michelangelo, que tá na imagem principalmente nas esculturas, isso mesmo. É o Michelangelo que tá na imagem da nossa videoaula e eu vou trazer amanhã também para a gente debater sobre essa imagem. São imagens que têm traços clássicos, né? O cabelo, né? Aquele cabelo enroladinho que era muito comum na, na, no formato da escultura, por exemplo, dos imperadores romanos, das esculturas gregas. Então vai ter uma presença muito forte mesmo de traços greco-romanos no Renascimento, né? Além da temática.
de figuras como faunos, sereias, né, figuras mitológicas da antiguidade retornando e ganhando destaque novamente na, na nossa, no nosso assunto do Renascimento, né? Pessoal, mais alguma dúvida aí? Até agora ficou claro, a gente ainda não entrou em nenhum aspecto de fato, né? Porque como eu falei, tem uma videoaula para vocês assistirem sobre isso. Eu só estou fazendo um panorama geral sobre o assunto, né? Sobre a introdução, o começo, vamos dizer assim, essa passagem da Idade Média para a Idade Moderna. Todo mundo tá ok? Tá tranquilo aí? Tudo certo? Tá. Sim. Pessoal, participação muito pequena de vocês, tá? Eu quero ouvir mais de vocês. Eu quero saber o que tá rolando, o que tá acontecendo aí. Fica muito complicado assim, tá? Enfim, nosso tempo tá acabando, então. Fiquem com Deus e até a próxima.